Boa noite, irmãos queridos. Boa noite, irmão Fabiano Gomes, irmão Rogério Buzzi, a irmã Maria Conceição já está na sala. Boa noite, a paz do Senhor, irmã. Deus abençoe a todos. Vamos orar para nós darmos início a esse estudo. Irmão Fabiano, irmão, ora, irmão. Ou quer que eu ore? Oro sim, irmão. Amém, irmão. Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com cada um que nos acompanha nesse momento. Amém. Convido todos os irmãos para nos colocarmos perante o Senhor, e colocar de joelho também. Vamos orar ao nosso Deus. Amém. Oremos. Irmão Fabiano, acho que está com o microfone fechado, irmão. Certo, então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esse dia que nos encontramos reunidos. Amém. Pela sua proteção que tem acompanhado desde o início dessa semana. Nós queremos continuar em sua presença e pedir ao Senhor que seja cada um dos irmãos que ainda não entraram, que o Senhor os acompanhe e os dê condições a participarem conosco desse estudo. Nosso Deus, pedimos que venha ser com o teu povo e as portas ser abertas, nos concede a sua direção, a sua manutenção em nossa vida, faz o que nos crescer na fé. Nesse momento o irmão Fabiano faz uma oração, mas eu creio que ele perdeu o sinal, ou está ocorrendo algum problema aí, mas já voltamos. Meu Pai querido e amado, obrigado por esse encontro, como dizia o meu irmão Fabiano, por mais esse encontro, essa noite de estudo, Senhor. Peço ao Senhor, é a vontade do meu coração, eu creio que é a vontade de todos os irmãos, que esse estudo venha trazer a nós um pouco mais de entendimento sobre esses assuntos que nós vamos abordar hoje. Dá sorte de sabedoria, entendimento aos irmãos, para que nós possamos entendê-los, meu Pai, digerir isso e guardar somente no Senhor as coisas que brevemente devem acontecer. Coloca a tua mão no teu servo Rogério, meu Pai, para que ele tenha um entendimento exato de como colocar as coisas. Nós cremos que é o Senhor quem fala através dele, para que atinja os nossos corações em cheio. E nós só sabemos desta verdade quando fala aos nossos corações. Dá entendimento a ele, lucidez, clareza, sabiência, meu Pai, na tua palavra, que é a única sabedoria eterna e poderosa no mundo, é a sabedoria que vem do teu trono. Obrigado por todos os irmãos, meu Pai, que estão nos assistindo nesse momento, os que vão chegar, pessoas que vão assistir essa
essa gravação em breve. Eu peço encarecidamente ao Senhor que atenda os seus anseios, meu Pai, de acordo com a sua vontade, é claro. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, primogênito de todos, meu Pai, Jesus Cristo, amém. Amém. Irmão Rogério, o irmão está aí? Bom, eu creio que em breve o irmão Rogério se manifesta aí, ele deve estar com alguma ocupação, com certeza. E enquanto nós aguardamos a presença do irmão, para nós darmos início ao estudo, eu vou aproveitar e conversar com os irmãos aí. Boa noite, Maria Conceição. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Giovanni Abdon. Deus abençoe, irmão. Paz do Senhor para o irmão. Para a irmã Tereza Cristina, boa noite, irmã. Boa noite, Rudinei Fernandes. Bom estudo a todos os irmãos aí. E o Renato Pereira entrou na sala agora também. Boa noite, irmão. Maria Conceição está conversando aí. Irmão Fabiano. Sim, irmão Marcílio. O irmão tem tem conhecimento desse estudo que nós vamos fazer hoje? Já conhece alguma coisa de Apocalipse 14? O irmão pode comentar alguma coisa para nós enquanto a gente aguarda. Para que a gente não tenha erro em relação a isso. Vejam o que diz Hebreus 1, 1 e 2. E não adianta fugir, e não adianta querer aumentar, e também não adianta querer diminuir. Está escrito, é a ordem do dia para aqueles que não têm engano na sua boca. Não ter engano na boca não é apenas não ter mentira, é não ser enganado em absolutamente nenhuma doutrina. Capítulo 1, versículos 1 e 2 de Hebreus. Havendo Deus, que Deus? O Pai. Havendo Deus, me permitam, o Pai, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Vejam que fantástico esse texto. Quem falou? O Pai, através do Filho. A voz era do Filho, mas as palavras eram do Pai. Jesus disse, eu não faço nada de mim mesmo. O Pai é que faz as obras em mim. Então prestem muita atenção nesse texto, porque ele vai elucidar um problema que hoje existe, não só em relação à Trindade, mas também em relação à divindade de Cristo, que é muito questionada, né, pelo povo de Deus. Os servos de Deus, o povo da verdade presente, não tem noção real da verdadeira adoração ainda. Retirou-se a Trindade, mas ainda se faz muita confusão em relação ao papel do Filho, né, em toda esta temática. A Hebreus 1:1, havendo Deus, o Pai, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Prestem atenção agora. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Pergunta simples. Quem fez o mundo? O Pai, através do Filho. Então, quando você volta em Apocalipse 14, no versículo 7, temei a Deus. Que Deus? Ao Pai. E dai-lhe glória,
porque vinda é a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é um chamado à verdadeira adoração. E por que este chamado é feito com esta ênfase? Pode-se adorar o Filho? Claro que pode. Mas por que a ênfase aqui é dada ao Pai? Porque o Pai tem sido esquecido das igrejas. Nós, no nosso acampamento, conversávamos e uma irmã, inclusive, disse, pois é, que interessante, eu falava o tempo todo e orava o tempo todo ao Espírito Santo, porque o que eu aprendi foi isso. Né? Agora, vejam o que diz, o que Jesus havia dito que aconteceria em relação ao Pai. No livro de João, capítulo 4, veja o que Jesus disse que iria acontecer um dia. João, capítulo 4. Numa conversa que ele tem, olhem a partir do versículo 19 até o 23 o que é dito. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, acredite-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, representado aqui todas as igrejas, né? Aqui estão representadas todas as igrejas. A igreja de Jerusalém, que é a igreja que tinha a verdade de Deus, e a igreja de Samaria, uma vez que essa mulher era samaritana, né? As igrejas que não têm a verdade como os samaritanos. Então, é dito aqui, mulher, acredite-me, que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O problema é a falta de entendimento do que é o Pai. O Pai tem sido colocado como um tirano, um Deus que criou o inferno e que se você não faz as coisas direito vai te fazer queimar eternamente, e o Pai tem sido retirado do seu devido lugar, Deus tem sido retirado do seu devido lugar, dando lugar, entre aspas, a um pseudo-cristianismo, a uma pseudo-adoração chamada de trindade, e olha o que ele diz, né? Mulher, acredite-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós, Jesus diz, quando ele diz nós aqui, ele se posiciona como os verdadeiros adoradores. Nós, então, aqueles que têm em Cristo seu exemplo, nós, aqueles que têm também um entendimento correto da crença dos judeus em relação à adoração, os judeus creem no Pai, certo? Agora vejam, né? A hora vem em que nem neste monte, futuro, portanto, nem em Jerusalém, nem nas igrejas que deveriam conhecer profundamente esses temas, nem nas igrejas que literalmente não o conhecem, né? Não será adorado o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais uma trindade. Vós adorais tudo menos a verdadeira divindade. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Curioso, vocês adoram o que não sabem, vocês adoram um mistério. O mistério não se pode saber o que é, mas pode-se sim conhecer ao Pai e conhecer ao Filho, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Obrigado, irmã Cris, é isso mesmo, né? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Agora note o 23 de novo. Mas a hora vem, e agora este agora é o nosso tempo, é o tempo da verdade presente, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Em verdade, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Nós adoraremos o Pai através de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus toca nosso coração e pelo Espírito de Deus nós vamos ao Filho,
porque somente através do Filho podemos adorar ao Pai. Então, é como se nós escrevêssemos uma carta ao nosso Pai. Por isso a oração é Pai. Começa endereçando ao Pai. A verdadeira adoração deve ser remetida sempre ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então, o Espírito de Deus, prestem bastante atenção nisso, amados, que resolve muito problema. O Espírito de Deus trabalha em nós. Trabalhando em nós, nós oramos de forma correta. Isto é adorar, isto é orar em espírito, da forma correta. Agora, nós oramos de forma correta, porque o Espírito nos ensina a orar de forma correta. Porém, nós precisamos também adorar em verdade, não somente em espírito. Para adorar e para orar em verdade, precisamos da Bíblia. A Bíblia é que nos ensina como adorar em verdade, porque a Bíblia é a verdade. E finalmente, então, nós oramos pelo Espírito atuando em nós, oramos para o Pai em nome de Jesus. Ou seja, jamais se pode quebrar isto. É impossível orar de forma correta se não for pelo Espírito operando em nós. É impossível que a nossa oração chegue ao Pai se não for por Cristo Jesus. E, obviamente, mais impossível ainda é chegar ao Pai se nós não remetemos a Ele nossa oração. O livre-arbítrio é que nos dá, por assim dizer, o direito de escolher a quem enviamos a nossa oração. Por isso somos ensinados a orar Pai Nosso. É como se você escrevesse uma carta e você tem que colocar o destinatário ali. O destinatário é o Pai. Você escreve pelo poder de Deus através do Espírito Santo e você, obviamente, remete a este exaltado correio que é Cristo Jesus. Claro, sem minimizar o trabalho de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deve passar por Cristo nossas orações necessariamente para que sejam purificadas e entregues de forma perfeita ao nosso Pai, em quem não há sombra de variação. Então, em todas as coisas, Apocalipse 14 mostra a primeira mensagem de uma forma bastante simples e direta, apresentando, claro, quando dizemos bastante simples e direta, se entendida à luz da Bíblia. Irmão Marcílio, apenas um pequeno à parte. Note aí o número de pessoas que nos assistem hoje, ok? Apocalipse 8 apresenta... Perdão. Ok, Rogério, estou vendo. Ok. Apocalipse 14, no versículo 8, apresenta a segunda mensagem angélica. E não se enganem, vejam o que diz aqui. Outro anjo seguiu dizendo, prestem atenção nisso. O primeiro anjo diz com grande voz, esta mensagem deve ser dada com uma certa ênfase hoje, com força, porém, a segunda mensagem está sendo completamente negligenciada. E por que ela está sendo completamente negligenciada? Porque as grandes vozes que hoje deveriam dar este sonido ao mundo, entendam assim. A primeira mensagem angélica foi entregue à Igreja Adventista do Sétimo Dia mais do que a qualquer outra. Esta igreja cumpriu o seu papel de forma, pelo menos relativa, até aqui, uma vez que a Igreja Adventista hoje defende ainda a ideia do juízo. A Igreja Adventista tem no seu corpo doutrinário ainda esta mensagem.
falha na segunda parte, mas ela tem a primeira parte da mensagem. Agora, a segunda mensagem, caiu Babilônia, foi completamente retirada do corpo doutrinário da igreja. A igreja adventista hoje, ela não fala contra Babilônia. Ela não ensina mais que se deve sair como corpo doutrinário de forma como deve ser feito. Por isso este anjo é apresentado aqui também apenas dizendo. Não diz com grande voz, não diz da forma como deveria falar. E nós devemos ser estes mensageiros que vão dar este alto clamor. A mensagem de Apocalipse 14 é, outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Não se está pregando como deve que a igreja católica é esta Babilônia e que ela tem dado a beber do vinho da ira da sua prostituição. E mais, uma vez que esta mensagem não está sendo dada como deveria, em nenhum aspecto, Apocalipse 18 vai apresentar esta mensagem voltando. Já que estes mensageiros não a apresentaram como deveriam, esta mensagem volta, agora incluindo todas as igrejas, irmão Marcílio, perdão. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Notem agora, como em Apocalipse 14 a mensagem foi negligenciada, ela é agora dada fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, que abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Aqui, a mensagem recebe agora, uma nova alusão. Todas as igrejas que se juntaram à Babilônia, por isso, veja, primeiro, 14:8, outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Em Apocalipse 18 diz, caiu a grande Babilônia. Ela aumentou em muito, porque ela recebe agora várias filhas no seu corpo doutrinário, no seu projeto de ecumenismo, e aquela que já era a grande cidade, passa a ser agora a grande Babilônia, uma vez que se agregam a ela todas as igrejas que fazem parte agora deste movimento e que ensinam aquilo que é chamado aqui o vinho da ira da sua prostituição. O terceiro, Apocalipse 14:9, essa é a nossa missão, irmãos. Lembrem-se que estamos falando da nossa missão. Apocalipse 14:9, perdão. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Irmãos, notem que interessante este assunto. Seguiu o terceiro anjo dizendo, novamente, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Ou seja, é uma mensagem que é impossível ensinar se primeiro você não entender quem é a besta. E, obviamente, receber o sinal na testa ou na mão. A verdade, não só a verdade do sábado, mas também a verdade do decreto dominical deve ser dado sem medo neste tempo, uma vez que todos os sinais que ocorrerão aqui estarão apontando sempre para o grande sinal para o povo de Deus, que é o decreto dominical. Este é o grande sinal que desperta a ira de Deus. Vejam,
também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Com esta mensagem é que o povo de Deus pode contar e saber que ela é, de fato, a que determina a ira de Deus. Toda e qualquer desastre natural, todo e qualquer sinal ocorrido entre meio isso tudo é para que o povo de Deus esteja percebido, é para que o povo de Deus esteja, de certa forma, prestando atenção, mas não deve esquecer em nenhum momento que o verdadeiro sinal é o decreto dominical. Este é o verdadeiro sinal para o povo de Deus. Os sinais de Deus para o seu povo são percebidos pelos seus servos e não pelo mundo. Os verdadeiros sinais de Deus, repito, são percebidos pelos servos de Deus e não pelo mundo. Foi assim com Sodoma, foi assim com Gomorra, foi assim no dilúvio e foi assim com Nínive. O mundo não tem a menor chance de perceber quando Deus está mandando sinais. E os vários sinais ocorridos hoje, o mundo todo está percebendo. Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, e não ao mundo, embora o mundo possa perceber pelos sinais que algo está para acontecer. O povo de Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Tudo isso são prenúncios do decreto dominical, que é o grande sinal para o povo de Deus. Irmão Marcílio, creio que são 10 horas, creio que até aqui nós podemos abrir para que os irmãos, enfim, apresentem seus comentários, ou se o irmão, de alguma maneira, se sente tocado a algo mais. Ok. Irmão Fabiano, o irmão quer fazer alguma colocação? Só uma pequena colocação. Realmente é interessante, a voz do anjo não mostra esse detalhe de ser em grande voz, né? Então eu entendo como sendo quase como uma mensagem morna, né? Chegando esse terceiro e último período, a voz do terceiro é uma mensagem que é dita em grande voz, né? Algo que vai ser dita de forma destemida, porque o teor da mensagem, ela diz as consequências de se ficar contra Deus, e ela chama o pecado pelo nome, né? Então é como se a segunda mensagem tivesse sendo dado tudo um pouco como na teoria, e a terceira chama o pecado pelo nome, né? Amém, irmão Fabiano. É por isso que a segunda mensagem angélica é repetida em Apocalipse 18, porque o povo de Deus negligenciou o verdadeiro clamor que deveria ser dado nessa mensagem, né? Ok. Vamos ver se nós temos algum irmão na sala. O decreto dominical é abominação desoladora, o Robson está dizendo. Estamos no mesmo barco, amado irmão Giovanni. Ele deve estar conversando com o irmão Giovanni. Irmão Giovanni, lindo estudo, que o Eterno abençoe você. Isabela Dantas Rocha está nos dizendo aí. Rejeitei de ser um pastor mentiroso, fui ancião, fui diretor de escola sabatina, fui chefe de diaconisa, acho que é, né? Diaconisa, acho que é, né? É chefe dos diáconos, né? Provavelmente. O irmão Giovanni é bom, né? Bom, irmãos, se tiver algum irmão na sala que ouviu o estudo, quiser fazer alguma colocação, o irmão fique à vontade, coloca aqui no chat e a gente coloca aqui para dar um esclarecimento ou fazer alguma colocação em cima da colocação do irmão, fiquem à vontade. Irmão Rogério,
Eu não sei nem como começar esse assunto do que ocorreu comigo. Eu não sei. O irmão vê necessidade mesmo de que a gente faça alguma colocação sobre isso? Eu só pergunto ao irmão o seguinte: por que Deus te daria isso? E irmão, mais do que isso, o irmão viu o número aí do Hangout, né? V, Viu, né? V21 chegou a 22. E o irmão acha que isso é coincidência. Então, tudo bem, meu irmão. Não, não é. Eu não Não é. posso de maneira nenhuma levá-lo a isso, meu irmão. Eu só acho que beneficiaria e muito os irmãos que estão aí, e inclusive aqueles que um dia verão esse estudo, irmão. Mas isso fica a critério do irmão. Ok. Meus irmãos, eu vou fazer uma explanação aos irmãos aqui de um fato que ocorreu essa madrugada comigo, e no final da manhã eu conversei com o irmão Rogério, e não fui eu quem chamei ele que me chamou, e eu nem imaginei inicialmente conversar isso com ele, mas no fim nós começamos a conversar, e como estava no final da manhã, isso estava, hoje pela manhã eu fiquei trabalhando aqui, estava muito aflorado isso em mim, eu acabei fazendo um comentário, e no fim eu acabei revelando para ele o que aconteceu comigo, e ele fez me ajudou aí numa interpretação de um sonho que eu tive à noite. Essa noite eu não dormi praticamente, eu tive um sonho, eu fui dormir um pouco mais tarde do que o normal, porque teve um temporal aqui, quem é em São Paulo, quem está em São Paulo aqui sabe o que aconteceu. Aqui só veio energia 15 para meia-noite, nós ficamos até umas 11h30 aqui, acordados aqui com vela, brincando com o Davi com lâmpada, com lanterna, e depois a gente deitou, veio a força, eu já estava dormindo praticamente, e fui acordado às 2 horas depois do primeiro sonho. Então eu tive um sonho e fui acordado às 2 horas pela Vânia. Ela me acordou e eu tive um sonho. E eu voltei a dormir, tive um segundo sonho. Eu acordei por volta de umas 3h30, mais ou menos. Fiquei acordado um pouco, pensando nesse segundo sonho. Depois eu dormi e tive um terceiro sonho pela manhã, que é esse sonho que eu vou falar para os irmãos aí. E eu, Rogério, não sei nem como contar isso. É só contar. Eu tive 3 sonhos, e cada vez que eu fui acordado, eu fiquei um pouco impactado com os sonhos, e dormia novamente e sonhava. E sonhei 3 assuntos completamente diferentes, 3 sonhos completamente diferentes. E o terceiro sonho, eu não tive, na verdade, condições de saber exatamente o que eu tinha sonhado se eu não conversasse com o Rogério. E eu sonhei que, pelo que o Rogério me mostrou aí, das coisas que eu vi no sonho, que eu salvava 18 pessoas das 22. Irmão Marcílio, posso sugerir algo, meu amado? Pode. Apenas conte o sonho, meu irmão. Bom, num dado momento eu acordei sonhando, né? Eu comecei a enxergar uma nuvem um pouco mais comprida que o formato de um ovo, e ela tinha na parte de baixo da nuvem 3 saliências cônicas de nuvem mesmo,
para os irmãos terem uma ideia, imagine nuvem carregada de água mesmo, como essas que aconteceu aqui, esses dias atrás aqui. E no final ela era quase como o formato de um ovo, ela era um pouco mais comprida, acho que o dobro do comprimento assim de um ovo, meio era tipo uma elipse, e ela tinha 3 pontas na parte de baixo, de nuvem também, cônicas e cortadas assim. E essa nuvem começou a se deslocar, supostamente em pé, em cima de um castelo, e a sensação que eu tinha que esse castelo ele tinha ele expressava a sensação de festa, de ilusão, de situações assim confusas, circenses, assim era a impressão, era a sensação que eu tinha, era essa. Olhava, parecia muralhas de um castelo, e dentro eu sabia que tinha tudo isso, confusão, brincadeira, bagunça, ilusão, fantasias. E essa nuvem se deslocou para em cima, próximo desse castelo aí, desse prédio enorme, que era uma muralha assim, parecia um castelo mesmo, e abriu uma porta, assim, vamos dizer assim, de nuvem mesmo, embaixo dessa nuvem grandona, no meio dessas 3 pontas aí, saiu um fogo como um relâmpago dessa nuvem e atingiu o prédio, essa área aí, essa muralha aí, com toda essa confusão dentro. E depois que saiu esse relâmpago, que foi um fogo muito forte, essa nuvem, ela se transformou em água e caiu sobre essa muralha, sobre esse castelo aí, vamos dizer assim, e tudo se virou em água. E depois, num dado momento, eu já vi eu com mais 18 pessoas num lugar parecido com um ônibus, mas ele não tinha capota. Ele tinha as janelas assim brancas, com umas faixas azuis assim bem clarinho. Ele não tinha capota e eu via que eu tinha conseguido, era a sensação que eu tinha conseguido salvar 18 pessoas. E que ficaram 4 pessoas no meio daquele desmanche lá, vamos dizer assim, porque quando a água caiu, tudo se desmanchou assim, e ficaram 4 pessoas lá que eu não consegui salvar, não sei porquê. E me aparece uma cena assim que eu estou perto de 18 pessoas, pareciam tipo um ônibus assim, que estavam comigo, que eram pessoas que eu tinha conseguido salvar. Eu não entendi inicialmente nada sobre isso aí, imaginei que fosse alguma coisa ligada às coisas do mundo, mas eu não tinha condições de interpretar esse sonho aí. E aí o Rogério me ligou, ele acabou me revelando o sonho, e é a primeira vez que aconteceu isso comigo, porque as outras vezes poucas vezes que eu sonho, eu não lembro de nada, e nem anoto, nem faço nada, nem vou atrás de ninguém para querer saber sonho de nada. Não penso nisso, mas dessa vez essas coisas aconteceram muito claramente. O segundo sonho foi um aviso para um parente meu, que eu vou ter que fazer esse aviso para ele, que eu não fiz ainda, Rogério. Nem vou falar nada. E o primeiro sonho é a respeito de um irmão que esteve muito próximo de mim. Rogério, inclusive eu estou desenhando aqui a imagem que eu vi. Não sei se o irmão, eu não terminei ele ainda, mas só para o irmão ter uma noção mais ou menos da terceira pessoa que se mostrava grandiosa, tá dando para o irmão ver aí?
Tá, sim. Sabe a roupa de linho grosso? Sim, eu sei. Fique É tranquilo. mais ou menos essa visão que eu tive. Deixa eu fechar aqui. É que eu não sei, eu prefiro, não sei, eu acho que o terceiro sonho que o irmão está querendo, que eu gostaria que eu tivesse falado, né? Porque eu realmente acredito, Marcílio, que esse sonho tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, tá? E eu, há muito tempo, aprendi a não acreditar mais em coincidências, entende, irmão Marcílio? Então, eu acredito que a gente deve dar o benefício da dúvida aos irmãos que participam conosco. A decisão é deles se crerão ou não, entende? Entenda. Ok? Tá. Ok. Você me permite, então, colocar aos irmãos o que eu creio desse sonho? Por favor, Rogério, fique à vontade. Então, tá bem. Irmãos, o povo de Deus deve aprender não que ele deva aprender a interpretar sonhos, mas assim como Deus, em sua misericórdia, ele dá sonhos, e eu acredito nisso, eu não tenho sonhos, irmãos, não tenho, absolutamente não tenho. Tive quando criança, e por alguma razão hoje não tenho mais, né? E acredito que Deus realmente dá o sonho para um e dá aos outros, quem sabe, a capacidade de poder ajudá-los a entender. Se os irmãos prestaram atenção, eu chamei a atenção do Marcílio quando estava em 21 participantes e chamei a atenção dele no ápice do estudo, não sei quantos viram aqui, gostaria, para que eu não forçasse aqui, eu gostaria que quem viu aqui coloque o número máximo de participantes que apareceu nesse hangout aqui. Bom, Robson, qualquer um que se sinta à vontade, por favor, coloque aí o número máximo dos participantes que tivemos exatamente hoje, e eu não acredito em coincidências, mas vamos lá. Irmãos, para que a gente possa aprender a interpretar qualquer sonho, e se, por isso eu deixo o benefício da dúvida, cada um irmão pense nisso, vejam, deve ser visto biblicamente. Primeiro, os sonhos, eles são dados em simbologia bíblica. Pode ver que os sonhos, por exemplo, obrigado, irmão Robson Lira, é exatamente isso, foram 22, né? A simbologia bíblica, 22 é o número correto, tá bom? A simbologia bíblica, ela é dada justamente para que o povo de Deus saiba como interpretar, porque senão nós teríamos várias formas de ver estas coisas. Irmãos, na Bíblia, veja, eu quero chamar atenção para alguns elementos do sonho, tá? Vou escrever aqui para os irmãos terem aí, poder raciocinar. Nós tivemos, como elementos nesse sonho, nuvem, nós tivemos castelo, nuvem. Esta nuvem tinha uma porta. Esta nuvem tinha também, em algum momento aparece uma porta, ela tinha 3 como que aberturas em forma de nuvem. Ela tinha, esse sonho tinha um castelo, esse sonho tinha fogo, esse sonho tinha relâmpago, esse sonho, a nuvem em algum momento vira em água. Esse sonho apresenta finalmente 18 pessoas. Depois vamos falar o restante, tá? Bom, irmãos, na Bíblia, o livro de Provérbios 25:14 fala sobre nuvens sem água, comparando aqueles que não pregam a verdade. Hebreus 12:1, porém, para mim, é o que mais chama a atenção neste caso. O irmão Marcelo está corrigindo aí 3 pontas. Muito obrigado. 3 pontas, né? Pontas, ok, ótimo, né? E essas pontas, até pelo que ele falou, estavam uma espécie elas eram como que cortadas embaixo, alguma coisa assim, cônicas, ótimo, tá? Melhor, tá? Então, fica mais claro. Vamos colocar aqui 3 pontas cônicas, ok? Cônicas, como se poderíamos dizer algo parecido com chifre, Marcílio, mas em forma de nuvem?
Bom, elas cortaram, mas né? ela não tinha ponta, Rogério. Sim, ela sim. era cortada na ponta. Ok, ótimo. Tá? Bom, irmãos, primeiro, eu quero colocar o que eu entendo disso à luz do que estudamos. Existe hoje, irmãos, e é exatamente sobre o tema que falamos, eu acredito que tem tudo a ver com o tema que falamos, por quê? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão indo para lá e para cá, relativamente perdidas, inclusive o povo da verdade presente. Hebreus 12, no versículo 1, quem puder ajudar, o irmão Fabiano estava nos ajudando, Hebreus 12, e eu vou ser rápido para não cansar os irmãos, mas apenas pegar esse ícone rápido, para que a gente tenha uma visão, pelo menos, relativamente inicial, clara disso, né? No livro de Hebreus, é dito assim, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. É dito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Lembrem-se do que falei aqui nesse estudo, certo? O tempo todo, olhando para Jesus. Veja que fizemos um comparativo com olhar para Jesus, como os hebreus deviam olhar para a serpente de bronze, autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ou seja, nuvem é testemunha. Por isso ele diz nuvem, grande nuvem de testemunha. A nuvem vista aqui representa uma testemunha, as testemunhas de Deus, carregadas com água. Água é a palavra de Deus. Por isso é visto nuvens, né, como se fossem pessoas carregadas, aqui de uma forma mais direta ao Marcílio, mas a nuvem representa todos nós, todos aqueles que são carregados de água, aqueles que são carregados com a palavra de Deus. Essa nuvem tem especificamente 3 saliências ou 3 pontas cônicas, ou seja, é exatamente as 3 mensagens angélicas com poder que devem nortear a missão dessas testemunhas. Tá? Por isso são especificamente 3 pontas cônicas ali, é o que eu acredito, repito o tempo todo, ok? São as 3 mensagens angélicas que deverão despertar um mundo que descansa na frivolidade. O castelo é apresentado ali, creio, por uma razão. Daniel 5, nós vamos, Daniel, no capítulo 5, lembrem-se que nossa mensagem está linkada com o livro de Daniel o tempo todo. Daniel 5 diz rapidamente, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ali está mostrando, obviamente, eu só quero fazer um link com o castelo para os irmãos. Obviamente que foi no castelo que ele fez isso. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, etc, etc, etc. O que quero mostrar aqui? Versículo 3. Trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, da prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio. Ou seja, para mim, o que está sendo mostrado aí, o castelo, são as frivolidades, são as festas, são os erros, onde as pessoas estão se alimentando do erro, das frivolidades, das doutrinas erradas. Lembra que eles estavam ali bebendo e tudo mais. Então, essas frivolidades que estão acontecendo representam o mundo e as pessoas como estão enchendo-se de frivolidades. Repentinamente, abre-se uma porta nesta nuvem, né? E fogo, junto com relâmpagos, né? Atinge, por assim dizer, ou vão fazer uma obra agora disso. O que entendo? Na palavra de Deus, fogo. Veja que estamos falando de testemunhas. Vamos para Apocalipse 11. Veja ali o que fala das testemunhas, né? Capítulo 11, versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco.
estas são as duas oliveiras e dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sai da sua boca. O fogo ali é poder. Em um determinado momento, o poder jorra da porta. Veja que se abre a porta, ou seja, poder jorra dessas nuvens, dessas testemunhas, dessas pessoas. O relâmpago ali é símbolo dos anjos de Deus acompanhando essa mensagem, do Espírito de Deus iluminando a mente e o coração dos homens para que aceitem essa mensagem. E, finalmente, uma vez que o poder é derramado e isso se apresenta, a nuvem vira em água, ou seja, a palavra de Deus é derramada com grande poder sobre estas pessoas, por isso linkado com as 3 mensagens angélicas, e tudo aquilo vira em água, ou seja, né, a palavra de Deus finalmente é derramada de tal maneira que tudo, ou seja, todos aqueles que quiserem de fato, podem recebê-la em abundância. Ninguém terá desculpa, né? Imediatamente a cena termina e aparecem 18 pessoas, que são as pessoas, aparentemente, que o Marcílio ali estaria sendo o instrumento para salvar, tá? Eu acredito, por isso chamei a atenção, ele me disse que 18 pessoas estavam dentro deste ônibus, ali representado, obviamente, era o instrumento pelo qual também essas pessoas estavam sendo salvas ou estavam sendo conduzidas com segurança, é o que eu entendo ali, né? E, curiosamente, ele me diz que e ele diz ali que 18 pessoas estavam ali, porém 4 estavam fora, né? Por isso eu perguntei para ele qual o máximo de pessoas que estavam exatamente no hangout de hoje, sem pôr nem tirar. 22 pessoas estavam aqui. Foram 18 pessoas no ônibus e 4 que não apareceram. Ou seja, finalmente, né? Veja, esse número não é literal no sentido do sonho. O que estou querendo dizer e que eu acredito é que Deus fantasticamente está mostrando para nós. Este ônibus é o hangout que está sendo conduzido e está sendo conduzido por ele através do instrumento que é o Marcílio. Lembre-se que este hangout está nas mãos do Marcílio. Deus colocou a ele, né, o hangout, a condução do hangout, né, e é aquele ônibus que ali se é apresentado, né, obviamente, isso quer dizer que alguns, aqueles provavelmente que vêm de forma desavisada, ou apenas que, né, não estão realmente ancorados ali, nem podemos dizer quem são e quem não são, mas assim, para mim, sinceramente, isto mostra o hangout que está sendo conduzido por Deus, né, tendo o Marcílio como instrumento para que ele mantenha-se firme. Acabamos de falar, volta aos 22 aí, irmãos, né? E para mim, irmãos, eu sei que isso pode parecer absurdo, mas, irmãos, nós temos um Deus de fato que conduz essas coisas. E parece até que ele confirma nesse momento, trazendo de novo o número 22 para que ninguém duvide, né? Então, irmãos, vocês podem duvidar, vocês podem não crer, é um direito que Deus lhes dá a todos vocês, e vocês podem simplesmente, pela fé, aceitar que Deus está conduzindo-os. Veja que isso veio num momento em que o Marcílio tem tido sérios problemas para fazer o hangout, o diabo tem atrapalhado o tempo todo, e Deus como que está dizendo, irmão Marcílio, não desista, meu filho, está na minha mão, eu estou conduzindo isso em tudo. E irmãos, eu acredito isso de todo o meu coração, tá? Mas repito, irmãos, cada um ande na medida da fé que tem, tá? Nem eu, nem o Marcílio vamos, obviamente, forçar ninguém a isso. Sei que muitos, talvez amanhã, depois que verão isso, vão ridicularizar isso. Não me importa, irmãos. Eu penso conhecer o suficiente desse Deus que sirvo para entender a mão dele nessas coisas, né? Irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Rogério. Bom, eu não sei nem o que falar, irmão.
Isso é tremendo, isso está o dia inteiro hoje me acompanhando, mexendo comigo nessa situação. Acho que tem que desligar a caixa de som sua aí. Perdão, meu irmão. Me perdoe, Marcílio. Acho que o tempo todo aí, hoje eu fiquei muito ligado nisso aí, ainda estou assim. Eu jamais imaginei que um sonho desse, eu imaginava alguma outra coisa, destruição em algum lugar. E o irmão acabou fazendo essas colocações aí, no fim eu acabei entendendo que realmente isso Deus está me mostrando alguma coisa nesse sentido aí. Bom, o primeiro sonho está diretamente relacionado com que eu prefiro não comentar aqui, mas está diretamente relacionado com a Elaine, com a Tereza Cristina, numa conversa que eu tive com elas há uns 5 dias atrás. Hoje é quarta? 5 dias atrás. E eu falei para elas coisas que eu não deveria ter falado, elas não conseguem ainda, elas não vão conseguir saber exatamente o que é, mas eu fui diretamente chamado a atenção sobre isso que eu falei. Eu não falei nenhuma mentira, nada, mas deveria ter ficado quieto e fui repreendido no sonho sobre isso aí. E é uma coisa que mexeu demais comigo, mas vamos em frente, eu tô aqui, tá, eu não sei nem como, não sei nem Irmão como Marcílio, Oi. Amado, deixa eu só te dizer uma coisa que eu quero fortalecê-lo também. Esse sonho, ele me ajuda muito também, tá? Porque eu também, tá? Eu também, irmão Marcílio, por vezes, né, me coloco com Deus e digo, Senhor, essas questões todas que acontecem em relação, porque é um fato, irmão Marcílio, que se Deus te deu isso para conduzir, é um fato que eu não tenho uma responsabilidade menor, uma vez que eu, né, tenho constantemente apresentado estudo aos amados irmãos e irmãs. E eu também tenho lutas intensas, porque imagine, irmão, eu desviar uma dessas almas, um desses cordeiros, uma dessas ovelhas do Senhor. O Senhor fortalece muito a mim também, mostrando que o nosso caminho está certo, irmão Marcílio, porque imagine, né, quem sabe hoje a gente aqui contra milhares que estão dando ênfase à destruição, dando ênfase aos problemas, fixando-se nisso, e Deus vem e mostra para mim também, te digo de todo o coração, mostrando que nós estamos no caminho certo, que Ele está nos conduzindo. Então, isso também me fortalece demais, entende, irmão Marcelo? Por isso eu fiz questão que o irmão apresentasse para o povo, para que cada um deles tenha, né, o benefício da dúvida, né? Ok. Bom, irmãos, vamos encerrar, sem mais delongas. Vamos fazer uma oração, Rogério? Amorável Pai que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente, Pai, porque mais uma vez, Senhor, no acampamento o Senhor se manifestou de uma forma fantástica, usando um garoto que nós mal conhecíamos lá, ao apresentar um tema, Senhor, o Senhor faz com que esse garoto leia um texto que o Senhor deixou muito claro, que o Senhor deu naquele momento, naquele lugar, para todos que lá estávamos. Nós te agradecemos imensamente por isso, e hoje o Senhor nos presenteia também com isso. Pai, nós queremos dizer ao Senhor e aos teus todos aqueles, Pai, que nos observam, aqueles os teus anjos que não caíram, queremos deixar como testemunho que nós cremos no Senhor, cremos na tua ação, e que de fato, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos dois caminhos só, Senhor, crer ou não. Nós escolhemos crer, Pai. Escolhemos crer porque entendemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem dito que aqueles que te pedem pão, o Senhor não dará uma cobra. Aqueles que lhe pedem ovo, o Senhor não dará um escorpião.
Nós temos pedido, Senhor, que o Senhor demonstre o teu amor, o teu cuidado a todos nós, para que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, e o Senhor tem maravilhosamente feito isso, muito melhor do que imaginávamos. Cada detalhe desse sonho mostra biblicamente que a tua vontade que se permaneça fazendo esses hangouts, e nós queremos pedir, assim como o Senhor nos fortalece, que o Senhor abençoe grandemente cada um dos que participam aqui. Não permita que o inimigo coloque dúvida no coração deles. Que eles possam, Senhor, entender a tua forma de se comunicar através da palavra, através das visões, através de sonhos, mas sonhos reais e bíblicos, Senhor. E não aquilo que nós imaginamos que pode ser. Toma-nos inteiramente em tuas mãos, Pai. Muito obrigado novamente. Sei, Pai, que agradeço aqui por cada um dos que estão no Hangout nesta noite, e de forma toda especial ao Marcílio, que tenho certeza que o Senhor tem conduzido. Que o Senhor abençoe também grandemente a irmã Cris Molulo, também, que não está conosco, mas que também participou disso tudo. Pai Celestial, que o Senhor possa, de fato, cada vez mais revelar-te ao teu povo, para que nós nos fortaleçamos, Senhor, e levamos avante as 3 mensagens angélicas que o Senhor quer que demos ao mundo. Pai Celestial, estamos maravilhados com o teu poder e queremos te dizer que, de fato, vale a pena servir ao Senhor. Se tropeçarmos, se cairmos, se falharmos, Pai, lembra-te que somos apenas o pó da terra, mas o desejo do nosso coração é servir-te por toda a eternidade. Toma-nos inteiramente em tuas mãos, dê um descanso, Senhor, revigorante a cada um dos que aqui estão, a todos aqueles que participarão um dia deste hangout, a todos que terão contato, que os teus anjos preparem o solo daqueles corações, para que possam ver também, Senhor, como o Senhor maravilhosamente tem abençoado o teu povo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, Irmão, nós estaremos de volta no sábado. Eu vou tentar fazer uma ilustração de tudo que eu sonhei, para os irmãos terem uma ideia da imagem que eu vi. Eu até estou esboçando uma imagem que eu também vi no primeiro sonho, que era um ser que usava uma roupa mais ou menos assim, um linho muito grosso. Ele estava vestido com essa imagem principal dele. Vou tentar fazer uma ilustração dessa nuvem aí, para os irmãos terem uma ideia do que mais ou menos eu enxerguei. Bom, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com os irmãos aqui, com o Rogério Buzo, o Fabiano, que já saiu, foi se repousar já, foi se recolher. E os irmãos que estão na sala, todos vocês aí, Deus abençoe a todos, que Deus continue colocando sua poderosa mão sobre todos, dando entendimento, sabedoria e discernimento nas ações diante das pessoas no mundo, que isso seja concedido toda sorte a todos esses irmãos que estão nos ouvindo nesse momento e os que vão ouvir a gravação também. Boa noite a todos, boa noite, Rogério, fiquem todos com Deus. Amém. Muito obrigado pela paciência a todos, irmão Marcílio, sonhos de ouro, e a todos os amados irmãos e irmãs. Muito obrigado. Amém. Eu não sei nem como começar esse assunto do que ocorreu comigo. Eu não sei. O irmão vê necessidade mesmo de que a gente faça alguma colocação sobre isso? Eu só pergunto ao irmão o seguinte: por que Deus te daria isso? E, irmão, mais do que isso, o irmão viu o número aí do Hangout, né? Vê 21, né? Chegou a 22. E o irmão acha que isso é coincidência. Então, tudo bem. Não é. Eu não posso, de maneira nenhuma, levá-lo a isso, meu irmão. Eu só acho que beneficiaria e muito
os irmãos que estão aí, e inclusive aqueles que um dia verão esse estudo, irmão. Mas isso fica a critério do irmão. Ok. Meus irmãos, eu vou fazer uma explanação aos irmãos aqui de um fato que ocorreu essa madrugada comigo, e no final da manhã eu conversei com o irmão Rogério, e não fui eu quem chamei ele, ele que me chamou, e eu nem imaginei inicialmente conversar isso com ele, mas no fim nós começamos a conversar, e como estava no final da manhã, isso estava, hoje pela manhã eu fiquei trabalhando aqui, estava muito aflorado isso em mim, eu acabei fazendo um comentário, e no fim eu acabei revelando para ele o que aconteceu comigo, e ele fez me ajudou aí numa interpretação de um sonho que eu tive à noite. Essa noite eu não dormi praticamente, eu tive um sonho, eu fui dormir um pouco mais tarde do que o normal, porque teve um temporal aqui, quem é em São Paulo, quem está em São Paulo aqui sabe o que aconteceu. Aqui só veio energia 15 para meia-noite, nós ficamos até umas 11h30 aqui, acordados aqui com vela, brincando com o Davi, com lâmpada, com lanterna, e depois a gente deitou, veio a força, eu já estava dormindo praticamente, e fui acordado às 2 horas depois do primeiro sonho. Então eu tive um sonho e fui acordado às 2 horas pela Vânia. Ela me acordou e eu tive um sonho. E eu voltei a dormir, tive um segundo sonho. Eu acordei por volta de umas 3h30, mais ou menos. Fiquei acordado um pouco, pensando nesse segundo sonho. Depois eu dormi e tive um terceiro sonho pela manhã, que é esse sonho que eu vou falar para os irmãos aí. Rogério, eu não sei nem como contar isso. É só contar. Eu tive 3 sonhos, e cada vez que eu fui acordado, eu fiquei um pouco impactado com os sonhos, e dormia novamente e sonhava. E sonhei 3 assuntos completamente diferentes, 3 sonhos completamente diferentes. E o terceiro sonho, eu não tive, na verdade, condições de saber exatamente o que eu tinha sonhado se eu não conversasse com o Rogério. E eu sonhei que, pelo que o Rogério me mostrou aí das coisas que eu vi no sonho, que eu salvava 18 pessoas das 22. Irmão Marcílio, posso sugerir algo, meu amado? Pode. Apenas conte o sonho, meu irmão. Bom, num dado momento eu acordei sonhando, né? Eu comecei a enxergar uma nuvem um pouco mais comprida que o formato de um ovo, e ela tinha na parte de baixo da nuvem 3 saliências cônicas de nuvem mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, imagine nuvem carregada de água mesmo, como essas que aconteceu aqui esses dias atrás aqui. E no final ela era quase como o formato de um ovo, ela era um pouco mais comprida, acho que o dobro do comprimento assim de um ovo, era tipo uma elipse, e ela tinha 3 pontas na parte de baixo, de nuvem também, cônicas e cortadas assim. E essa nuvem começou a se deslocar, supostamente em pé, em cima de um castelo, e a sensação que eu tinha que esse castelo ele tinha
ele expressava a sensação de festa, de ilusão, de situações assim confusas, circenses, assim, era a impressão, era a sensação que eu tinha, era essa. Olhava, parecia muralhas de um castelo, e dentro eu sabia que tinha tudo isso, confusão, brincadeira, bagunça, ilusão, fantasias. E essa nuvem se deslocou para em cima, próximo desse castelo aí, desse prédio enorme, que era uma muralha assim, parecia um castelo mesmo, e abriu uma porta, assim, vamos dizer assim, de nuvem mesmo, embaixo dessa nuvem grandona, no meio dessas três pontas aí, saiu um fogo como um relâmpago dessa nuvem e atingiu o prédio, essa área aí, essa muralha aí, com toda essa confusão dentro. E depois que saiu esse relâmpago, que foi um fogo muito forte, essa nuvem, ela se transformou em água e caiu sobre essa muralha, sobre esse castelo aí, vamos dizer assim, e tudo se virou em água. E depois, num dado momento, eu já vi eu com mais 18 pessoas num lugar parecido com um ônibus, mas ele não tinha capota. Ele tinha as janelas assim brancas, com umas faixas azuis assim bem clarinho. Ele não tinha capota e eu via que eu tinha conseguido, a sensação que eu tinha conseguido salvar 18 pessoas. E que ficaram 4 pessoas no meio daquele desmanche lá, vamos dizer assim, porque quando a água caiu, tudo se desmanchou assim, e ficaram 4 pessoas lá que eu não consegui salvar, não sei porquê. E me aparece uma cena assim que eu estou perto de 18 pessoas, pareciam tipo um ônibus assim, que estavam comigo, que eram pessoas que eu tinha conseguido salvar. Eu não entendi inicialmente nada sobre isso aí, imaginei que fosse alguma coisa ligada às coisas do mundo, mas eu não tinha condições de interpretar esse sonho aí. E aí o Rogério me ligou, ele acabou me revelando o sonho. E é a primeira vez que aconteceu isso comigo, porque as outras vezes poucas vezes que eu sonho, eu não lembro de nada, nem anoto, nem faço nada, nem vou atrás de ninguém para querer saber sonho de nada. Não penso nisso, mas dessa vez essas coisas aconteceram muito claramente. O segundo sonho foi um aviso para um parente meu, que eu vou ter que fazer esse aviso para ele, que eu não fiz ainda, Rogério. Nem vou falar. E o primeiro sonho é a respeito de um irmão que esteve muito próximo de mim. Rogério, inclusive eu estou desenhando aqui a imagem que eu vi. Não sei se o irmão, eu não terminei ele ainda, mas só para o irmão ter uma noção mais ou menos da terceira pessoa que se mostrava grandiosa. Tá dando para o irmão ver aí? Tá sim. Sabe a roupa de linho grosso? Sim, eu sei. É mais ou menos essa visão que eu tive. Deixa eu fechar aqui. É que eu não sei, eu prefiro, não sei, eu acho que o terceiro sonho, que é o que o irmão está querendo, que eu gostaria que eu tivesse falado, né? Porque eu realmente acredito, Marcílio, que esse sonho tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, tá? E eu, há muito tempo, aprendi a não acreditar mais em coincidências, entende, irmão Marcílio?
Então, eu acredito que a gente deve dar o benefício da dúvida aos irmãos que participam conosco. A decisão é deles se crerão ou não, entende? Entendo. Ok? Ok. Você me permite, então, colocar aos irmãos o que eu creio desse sonho? Por favor, Rogério, fique à vontade. Então, tá bem. Irmãos, o povo de Deus deve aprender não que ele deva aprender a interpretar sonhos, mas assim como Deus, em sua misericórdia, ele dá sonhos, e eu acredito nisso, eu não tenho sonhos, irmãos, não tenho, absolutamente não tenho. Tive quando criança, e por alguma razão hoje não tenho mais, né? E acredito que Deus realmente dá o sonho para um e dá aos outros, quem sabe, a capacidade de poder ajudá-los a entender. Se os irmãos prestaram atenção, eu chamei a atenção do Marcílio quando estava em 21 participantes e chamei a atenção dele no ápice do estudo, não sei quantos viram aqui, gostaria, para que eu não forçasse aqui, eu gostaria que quem viu aqui coloque o número máximo de participantes que apareceu nesse hangout aqui. Bom, Robson, qualquer um que se sinta à vontade, por favor, coloque aí o número máximo dos participantes que tivemos exatamente hoje, e eu não acredito em coincidências, mas vamos lá. Irmãos, para que a gente possa aprender a interpretar qualquer sonho, e se, por isso eu deixo o benefício da dúvida, cada um irmão pense nisso, vejam, deve ser visto biblicamente. Primeiro, os sonhos, eles são dados em simbologia bíblica. Pode ver que os sonhos, por exemplo, obrigado, irmão Robson Lira, é exatamente isso, foram 22, né? A simbologia bíblica 22 é o número correto, tá bom? A simbologia bíblica, ela é dada justamente para que o povo de Deus saiba como interpretar, porque senão nós teríamos várias formas de ver estas coisas. Irmãos, na Bíblia, veja, eu quero chamar atenção para alguns elementos do sonho, tá? Vou escrever aqui para os irmãos terem aí, poder raciocinar. Nós tivemos, como elementos nesse sonho, nuvem, nós tivemos nuvem. Esta nuvem tinha uma porta. Esta nuvem tinha também, em algum momento aparece uma porta, ela tinha 3 como que aberturas em forma de nuvem. Ela tinha, esse sonho tinha um castelo, esse sonho tinha fogo, esse sonho tinha relâmpago, esse sonho, a nuvem em algum momento vira em água. Esse sonho apresenta finalmente 18 pessoas. Depois vamos falar o restante, tá? Bom, irmãos, na Bíblia, o livro de Provérbios 25:14 fala sobre nuvens sem água, comparando aqueles que não pregam a verdade. Hebreus 12:1, porém, para mim, é o que mais chama a atenção neste caso. O irmão Marcelo está corrigindo aí 3 pontas. Muito obrigado. 3 pontas, né? Pontas, ok, ótimo, né? E essas pontas, até pelo que ele falou, estavam uma espécie de... Elas eram como que cortadas embaixo, alguma coisa assim, cônicas. Ótimo, tá? Melhor, tá? Então, fica mais claro. Vamos colocar aqui 3 pontas cônicas, ok? Cônicas. Como se... Poderíamos dizer algo parecido com um chifre, Marcílio, mas em forma de nuvem? Bom, elas cortaram, mas né? Ela não tinha ponta, Rogério. Sim. Ela ia cortar na ponta. Ok, ótimo. Tá? Bom, irmãos, primeiro, eu quero colocar o que eu entendo disso à luz do que estudamos. Existe hoje, irmãos, e é exatamente sobre o tema que falamos, eu acredito que tem tudo a ver com o tema que falamos, por quê? Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão indo para lá e para cá, relativamente perdidas, inclusive o povo da verdade presente. Hebreus 12, no versículo 1,
quem puder ajudar, o irmão Fabiano estava nos ajudando, Hebreus 12, e eu vou ser rápido para não cansar os irmãos, mas apenas pegar esse ícone rápido, para que a gente tenha uma visão, pelo menos, relativamente inicial, clara disso, né? No livro de Hebreus, é dito assim, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. É dito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Lembrem-se do que falei aqui nesse estudo, certo? O tempo todo, olhando para Jesus. Veja que fizemos um comparativo com olhar para Jesus, como os hebreus deviam olhar para a serpente de bronze, autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ou seja, nuvem é testemunha. Por isso ele diz nuvem, grande nuvem de testemunha. A nuvem vista aqui representa uma testemunha, as testemunhas de Deus, carregadas com água. Água é a palavra de Deus. Por isso é visto nuvens, né, como se fossem pessoas carregadas, aqui de uma forma mais direta ao Marcílio, mas a nuvem representa todos nós, todos aqueles que são carregados de água, aqueles que são carregados com a palavra de Deus. Essa nuvem tem especificamente 3 saliências ou 3 pontas cônicas, ou seja, é exatamente as 3 mensagens angélicas com poder que devem nortear a missão dessas testemunhas. Tá? Por isso são especificamente 3 pontas cônicas ali, é o que eu acredito, repito o tempo todo, ok? São as 3 mensagens angélicas que deverão despertar um mundo que descansa na frivolidade. O castelo é apresentado ali, creio, por uma razão. Daniel 5, nós vamos, Daniel, no capítulo 5, lembrem-se que nossa mensagem está linkada com o livro de Daniel o tempo todo. Daniel 5 diz rapidamente, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Ali está mostrando, obviamente, eu só quero fazer um link com o castelo para os irmãos. Obviamente que foi no castelo que ele fez isso. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, etc, etc, etc. O que quero mostrar aqui? Versículo 3. Trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, da prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio. Ou seja, para mim, o que está sendo mostrado aí, o castelo, são as frivolidades, são as festas, são os erros, onde as pessoas estão se alimentando do erro, das frivolidades, das doutrinas erradas. Lembra que eles estavam ali bebendo e tudo mais. Então, essas frivolidades que estão acontecendo representam o mundo e as pessoas como estão enchendo-se de frivolidades. Repentinamente, abre-se uma porta nesta nuvem, né? E fogo, junto com relâmpagos, né? Atinge, por assim dizer, ou vão fazer uma obra agora disso. O que entendo? Na palavra de Deus, fogo. Veja que estamos falando de testemunhas. Vamos para Apocalipse 11. Veja ali o que fala das testemunhas, né? Capítulo 11, versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sai da sua boca. O fogo ali é poder. Em um determinado momento, o poder jorra da porta. Veja que se abre a porta, ou seja, poder jorra dessas nuvens, dessas testemunhas, dessas pessoas. O relâmpago ali é símbolo dos anjos de Deus acompanhando essa mensagem, do Espírito de Deus iluminando a mente e o coração dos homens para que aceitem essa mensagem. E, finalmente, uma vez que o poder é derramado e isso se apresenta,
a nuvem vira em água, ou seja, a palavra de Deus é derramada com grande poder sobre estas pessoas, por isso linkado com as 3 mensagens angélicas, e tudo aquilo vira em água, ou seja, né, a palavra de Deus finalmente é derramada de tal maneira que tudo, ou seja, todos aqueles que quiserem de fato, podem recebê-la em abundância. Ninguém terá desculpa, né? Imediatamente a cena termina e aparecem 18 pessoas, que são as pessoas, aparentemente, que o Marcílio ali estaria sendo o instrumento para salvar, tá? Eu acredito, por isso chamei a atenção, ele me disse que 18 pessoas estavam dentro deste ônibus, ali representado, obviamente, era o instrumento pelo qual também essas pessoas estavam sendo salvas ou estavam sendo conduzidas com segurança, é o que eu entendo ali, né? E, curiosamente, ele me diz que e ele diz ali que 18 pessoas estavam ali, porém 4 estavam fora, né? Por isso eu perguntei para ele qual o máximo de pessoas que estavam exatamente no hangout de hoje, sem pôr nem tirar. 22 pessoas estavam aqui. Foram 18 pessoas no ônibus e 4 que não apareceram. Ou seja, finalmente, né? Não, veja, esse número não é literal no sentido do sonho. O que estou querendo dizer e que eu acredito é que Deus fantasticamente está mostrando para nós. Este ônibus é o hangout que está sendo conduzido e está sendo conduzido por ele através do instrumento que é o Marcílio. Lembre-se que este hangout está nas mãos do Marcílio, Deus colocou a ele, né, o hangout, a condução do hangout, né, e é aquele ônibus que ali se é apresentado, né, obviamente, isso quer dizer que alguns, aqueles provavelmente que vêm de forma desavisada, ou apenas que, né, não estão realmente ancorados ali, nem podemos dizer quem são e quem não são, mas assim, para mim, sinceramente, isto mostra o hangout que está sendo conduzido por Deus, né, tendo o Marcílio como instrumento para que ele mantenha-se firme. Acabamos de falar, volta aos 22 aí, irmãos, né? E para mim, irmãos, eu sei que isso pode parecer absurdo, mas, irmãos, nós temos um Deus de fato que conduz essas coisas, e parece até que ele confirma nesse momento, trazendo de novo o número 22 para que ninguém duvide, né? Então, irmãos, vocês podem duvidar, vocês podem não crer, é um direito que Deus lhes dá a todos vocês, e vocês podem simplesmente, pela fé, aceitar que Deus está conduzindo-os. Veja que isso veio num momento em que o Marcílio tem tido sérios problemas para fazer o hangout, o diabo tem atrapalhado o tempo todo, e Deus como que está dizendo, irmão Marcílio, não desista, meu filho, está na minha mão, eu estou conduzindo isso em tudo, e irmãos, eu acredito isso de todo o meu coração, tá? Mas repito, irmãos, cada um ande na medida da fé que tem, tá? Nem eu, nem o Marcílio vamos, obviamente, forçar ninguém a isso. Sei que muitos, talvez amanhã, depois que verão isso, vão ridicularizar isso. Não me importa, irmãos. Eu penso conhecer o suficiente desse Deus que sirvo para entender a mão dele nessas coisas, né? Irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Rogério, bom, eu não sei nem o que falar, viu, irmão? Isso é tremendo, isso está o dia inteiro hoje me acompanhando, mexendo comigo nessa situação. Acho que tenho que desligar a caixa de som sua aí. Perdão, meu irmão. Me perdoe, Marcílio. Acho que o tempo todo aí, hoje eu fiquei muito ligado nisso aí, ainda estou assim. Eu jamais imaginei que um sonho desse, eu imaginava alguma outra coisa, destruição em algum lugar. E o irmão acabou fazendo essas colocações aí, no fim eu acabei entendendo que realmente
Isso Deus está me mostrando alguma coisa nesse sentido aí. Bom, o primeiro sonho está diretamente relacionado com que eu prefiro não comentar aqui, mas está diretamente relacionado com a Elaine, com a Tereza Cristina, numa conversa que eu tive com elas há uns 5 dias atrás. Hoje é quarta? 5 dias atrás. E eu falei para elas coisas que eu não deveria ter falado, elas não conseguem ainda, elas não vão conseguir saber exatamente o que é, mas eu fui diretamente chamado a atenção sobre isso que eu falei. Eu não falei nenhuma mentira, nada, mas deveria ter ficado quieto e fui repreendido no sonho sobre isso aí. E é uma coisa que mexeu demais comigo, mas vamos em frente, eu tô aqui, eu não sei nem como, não sei nem como irmão Marcis, oi. Amado, deixa eu só te dizer uma coisa que eu quero fortalecê-lo também. Esse sonho, ele me ajuda muito também, tá? Porque eu também, tá? Eu também, irmão Marcílio, por vezes, né, me coloco com Deus e digo, Senhor, essas questões todas que acontecem em relação, porque é um fato, irmão Marcílio, que se Deus te deu isso para conduzir, é um fato que eu não tenho uma responsabilidade menor, uma vez que eu, né, tenho constantemente apresentado estudo aos amados irmãos e irmãs. E eu também tenho lutas intensas, porque imagine, irmão, eu desviar uma dessas almas, um desses cordeiros, uma dessas ovelhas do Senhor. O Senhor fortalece muito a mim também, mostrando que o nosso caminho está certo, irmão Marcílio, porque imagine, né, quem sabe hoje a gente aqui contra milhares que estão dando ênfase à destruição, dando ênfase aos problemas, fixando-se nisso, e Deus vem e mostra para mim também, te digo de todo o coração, mostrando que nós estamos no caminho certo, que Ele está nos conduzindo. Então, isso também me fortalece demais, entende, irmão Marcelo? Por isso eu fiz questão que o irmão apresentasse para o povo, para que cada um deles tenha, né, o benefício da dúvida, né? Ok. Bom, irmãos, vamos encerrar, sem mais delongas. Vamos fazer uma oração, Rogério? Amorável Pai que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente, Pai, porque mais uma vez, Senhor, no acampamento o Senhor se manifestou de uma forma fantástica, usando um garoto que nós mal conhecíamos lá. Ao apresentar um tema, Senhor, o Senhor faz com que esse garoto leia um texto que o Senhor deixou muito claro, que o Senhor deu naquele momento, naquele lugar, para todos que lá estávamos. Nós te agradecemos imensamente por isso, e hoje o Senhor nos presenteia também com isso. Pai, nós queremos dizer ao Senhor e aos teus todos aqueles, Pai, que nos observam, aqueles os teus anjos que não caíram, queremos deixar como testemunho que nós cremos no Senhor, cremos na tua ação, e que de fato, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos 2 caminhos só, Senhor, crer ou não. Nós escolhemos crer, Pai. Escolhemos crer porque entendemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem dito que aqueles que te pedem pão, o Senhor não dará uma cobra. Aqueles que lhe pedem ovo, o Senhor não dará um escorpião. Nós temos pedido, Senhor, que o Senhor demonstre o teu amor, o teu cuidado a todos nós, para que nós possamos ser fortalecidos, Senhor, e o Senhor tem maravilhosamente feito isso, muito melhor do que imaginávamos. Cada detalhe desse sonho mostra biblicamente que a tua vontade que se permaneça fazendo esses hangouts, e nós queremos pedir, assim como o Senhor nos fortalece, que o Senhor abençoe grandemente cada um dos que participam aqui. Não permita que o inimigo coloque dúvida no coração deles. Que eles possam, Senhor, entender a tua forma de se comunicar através da palavra, através das visões, através de sonhos, mas sonhos reais e bíblicos, Senhor. E não aquilo que nós imaginamos que pode ser.
Toma-nos inteiramente em tuas mãos, Pai. Muito obrigado novamente. Sei, Pai, que agradeço aqui por cada um dos que estão no Hangout nesta noite, e de forma toda especial ao Marcílio, que tenho certeza que o Senhor tem conduzido. Que o Senhor abençoe também grandemente a irmã Cris Molulo, também, que não está conosco, mas que também participou disso tudo. Pai Celestial, que o Senhor possa, de fato, cada vez mais revelar-te ao teu povo, para que nós nos fortaleçamos, Senhor, e levamos avante as 3 mensagens angélicas que o Senhor quer que demos ao mundo. Pai Celestial, estamos maravilhados com o teu poder e queremos te dizer que, de fato, vale a pena servir ao Senhor. Se tropeçarmos, se cairmos, se falharmos, Pai, lembra-te que somos apenas o pó da terra, mas o desejo do nosso coração é servir-te por toda a eternidade. Toma-nos inteiramente em tuas mãos, dê um descanso, Senhor, revigorante a cada um dos que aqui estão, a todos aqueles que participarão um dia deste hangout, a todos que terão contato, que os teus anjos preparem o solo daqueles corações, para que possam ver também, Senhor, como o Senhor maravilhosamente tem abençoado o teu povo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, Irmão, nós estaremos de volta no sábado. Eu vou tentar fazer uma ilustração de tudo que eu sonhei, para os irmãos terem uma ideia da imagem que eu vi. Eu até estou esboçando uma imagem que eu também vi no primeiro sonho, que era um ser que usava uma roupa mais ou menos assim, um linho muito grosso. Ele estava vestido com essa imagem principal dele. Vou tentar fazer uma ilustração dessa nuvem aí, para os irmãos terem uma ideia do que mais ou menos eu enxerguei. Bom, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com os irmãos aqui, com o Rogério Buzzo, o Fabiano, que já saiu, foi se repousar já, foi se recolher. E os irmãos que estão na sala, todos vocês aí, Deus abençoe a todos, que Deus continue colocando sua poderosa mão sobre todos, dando entendimento, sabedoria e discernimento nas ações diante das pessoas no mundo, que isso seja concedido, toda sorte a todos esses irmãos que estão nos ouvindo nesse momento e os que vão ouvir a gravação também. Boa noite a todos, boa noite, Rogério, fiquem todos com Deus. Amém. Muito obrigado pela paciência a todos, irmão Marcílio, Sonhos de Ouro, e a todos os amados irmãos e irmãs. Muito obrigado. Amém.